Olá, está no ar mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre islamofobia. Apesar de ser um termo ainda pouco conhecido, esse tipo de atitude é mais comum do que a gente imagina. Uma pesquisa realizada pelo site Eco Islâmico apontou que 72% dos entrevistados já sofreram algum tipo de agressão apenas por serem muçulmanos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos hoje o Sheikh Mohamed Al-Bukai. Sheikh, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas hoje. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bacana. E também com a gente, a antropóloga da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Lindsay Meyer. Lindsay, muito obrigada pela sua presença, tá? Obrigada. Bom, é para a gente abrir um pouco esse bate-papo, eu estou com um dado do Ministério dos Direitos Humanos que a cada 15 horas uma pessoa é agredida pela sua religião. Sim. Lindsay, por que isso ainda acontece? Nós temos um problema ainda muito sério no Brasil, que desde a sua formação como nação brasileira, nós tivemos uma ideia de ter uma religião única. Então, apesar do Brasil ser uma nação onde você tem uma pluralidade imensa de religiões, normalmente as pessoas têm até pouco conhecimento disso, pensam assim, só umas 10 no máximo, e temos muito mais do que isso. A gente tem uma rejeição muito forte para religiões que diferem da religião cristã, e especialmente do cristianismo católico. Então, isso acontece com certeza. Mas também, como eu falei, todas as religiões cristãs se sentem como sendo, assim, digamos, as donas do território religioso brasileiro. Isso acaba gerando um etnocentrismo, uma força tão forte dentro de cada um deles que reage negativamente contra aqueles pertencentes a outras religiões. Trazendo para as religiões islâmicas, Sheikh, como é que o senhor enxerga isso? Esse preconceito ainda é muito latente? Como é que o senhor vê esse cenário? Então, na verdade, esses dados para nós são preocupantes, né? Que o Brasil, em 2013, foi classificado no mundo como o primeiro lugar da tolerância religiosa. Então, daquela data para cá, vem surgindo essas novas nova onda, né, muitos templos foram atacados, então realmente é uma coisa que precisa ser estudada, não podemos assim voltar para trás, nós temos que ir para frente, deixar realmente o Brasil um país exemplo da convivência, tolerância religiosa, que aqui em São Paulo tem mais do que 1000 povos. Eles têm são diferentes, têm várias culturas. Uma grande riqueza que o Brasil tem que ser bem aproveitada. Aqui, o brasileiro, o paulistano, não precisa viajar para conhecer outra cultura. Só assim, sair, pegar o carro, poderia conhecer uma mesquita, uma sinagoga. Então, um privilégio, essa divergência, multiculturalismo, isso aqui é uma riqueza que está... não pode ser uma fonte de conflito, não podemos deixar ela ser uma coisa por outros motivos, por outros assim, interesses políticos, econômicos. Esse quadro bonito de todas as culturas, todas as religiões, com essa convivência maravilhosa, tem que ser blindado aqui no Brasil. Você citou, né, Lindsay, a questão de o cristianismo, principalmente católico, é muito forte aqui no Brasil, né? Sim. E aí todas as religiões que acabam fugindo um pouco dessa cultura sofrem. Mas falando especificamente dos muçulmanos, quais são os principais motivos dessa discriminação? Desconhecimento. O principal motivo é realmente o desconhecimento, a ignorância sobre esse outro tipo de religiosidade. O Islã está presente no Brasil, só para ter uma ideia, desde o século XVII. Só que poucos até têm noção disso. Por quê? Porque ele já foi se misturando até mesmo com a nossa sociedade. E agora, após uns décadas de 90 para cá, houve um crescimento muito grande, né? No caso, tanto de mesquitas, que começa na década de 60, o início de mesquitas no Brasil, não é isso mesmo? E após a década de 80, isso tem crescido. E também, claro, né, chamou a atenção da mídia mesmo o fato do atentado de 2001, de 11 de setembro. Isso acabou trazendo uma atenção maior para o mundo muçulmano, que já existia no Brasil, mas parece que ele estava convivendo muito bem com a sociedade brasileira. Né? E com essa atenção despertada, né, no caso, para esse mundo muçulmano, houve uma curiosidade muito grande, e essa curiosidade teve tanto aspectos positivos como aspectos negativos, com toda certeza.
E aí você tem esse confronto, muitas vezes, pelo desconhecimento de quem é o Deus Alá, por exemplo. Qual é a diferença entre Alá e o Deus cristão? São pequenas diferenças que, na verdade, acabam criando uma intolerância ou criando uma reação muito negativa, mas justamente pelo desconhecimento, pela ignorância que se tem do outro. Eu acho muito interessante o que o Sheikh colocou. Seria tão fácil as pessoas visitarem uma mesquita, né? Nós temos aqui, estamos em São Paulo, aqui várias mesquitas, mas elas estão em todos os lugares do Brasil, mas as pessoas têm muito medo até de entrar numa mesquita, como se fosse um local assustador, quando é pelo contrário. Pelo contrário, temos muito a aprender, inclusive, com os muçulmanos que convivem conosco aqui. E eu vejo isso, inclusive, eu sou professora de uma universidade confessional, protestante. Nós temos professores e alunos muçulmanos, mas apesar de termos professores e alunos muçulmanos, muitos alunos não entendem o que é o islamismo, como muitos professores também não. Então a gente percebe que até mesmo dentro do mundo acadêmico ainda existe muito desconhecimento, quanto mais no senso comum. Sheikh, no cotidiano, quais são as perguntas frequentes? As pessoas sentem uma conotação preconceituosa ou até de desconhecimento das pessoas? Então, na verdade, a mídia aqui tem um papel muito grande, porque cada vez que a mídia lança uma matéria, uma coisa, aí cria uma curiosidade nas pessoas, principalmente em relação da situação da mulher e outras coisas que aparecem na mídia, e como se fossem verdades islâmicas, como são coisas da religião. Enquanto a gente sabe que o Islã é uma religião universal. As pessoas misturam entre a cultura árabe e a religião islâmica. Enquanto a gente sabe que a maioria dos muçulmanos não são árabes. 80% dos muçulmanos não são árabes. Então, os árabes são minoria entre os muçulmanos. E não todo árabe é muçulmano, e não todo muçulmano é árabe. Tem muitos árabes que são cristãos. Então, as pessoas têm essa mistura. E muitas coisas culturais que acabam sendo vistas como coisas religiosas. Então, as pessoas veem uma coisa, uma matéria, machismo, por exemplo, numa cultura e acabam... um apedrejamento de uma mulher, por exemplo. Associando isso com uma religião, com a religião islâmica. Então, realmente, como o doutor falou, que a única forma a gente conhecer, o conhecimento é uma única forma para a gente tirar todas essas dúvidas, esclarecer como o Islã é uma religião realmente de origem divina. Mas o problema aqui é que não é qualquer pessoa que consegue explicar o Islã também. A gente sabe, para ler a Constituição Brasileira, que é um livro importante, feito por seres humanos, não é qualquer cidadão que ele poderia pegar a Constituição e abrir e ler. Precisa estudar quantos anos para poder entender o que quer dizer. Então, imagina um livro divino. Nem qualquer pessoa pode abrir e ler. Isso aqui precisa um sábio. Precisa de pessoas que estudaram, que eles sabem bem o que isso aqui significa. Então, infelizmente, só pegar um texto, por exemplo, do Alcorão e colocar como se fosse uma coisa que... Tudo fora do contexto. Isso, fora do contexto, isso gera muita polêmica. E também outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, que por mais que a religião divina, mas quem pratica é os seres humanos. Então, tem os seres humanos, realmente são falhos, pessoas que se declaram como muçulmanos, mas eles não praticam nada do Islã, porque ser humano é ser humano. Não podemos julgar a religião pela atitude de algum muçulmano ou um grupo que eles se dominam como muçulmanos. Lídice, 1,5 bilhão de adeptos no mundo, é muita gente. Por que ainda esse desconhecimento? Tem a ver também com o papel da mídia, como o Sheikh citou? Como é que você vê isso? Bom, esse 1,5 bilhão do qual você coloca, ele está espalhado pelo mundo todo. Então, a reação de cada país a esse grupo muçulmano é diferenciada também, ok?
uma reação na França, por exemplo, onde há pouco tempo houve legislação sobre não usar hijab, né, que é o véu da mulher. No Brasil, a gente não tem proibições como essa, é um exemplo. Em Portugal, por exemplo, a convivência entre o mundo católico e o mundo islâmico é perfeita. Isso há séculos, desde a invasão islâmica, não houve problema nenhum lá em Portugal. E até hoje a convivência é muito pacífica, tanto que eu acredito que seja na Europa o país onde tenha menos intolerância, seja Portugal, atualmente. O Brasil é um pouco reflexo desse Portugal. Então, a gente não é nossa intolerância não é tão absurda como em alguns outros países que a gente vê na Europa também. Mas podemos perceber, então, que essa intolerância, para começar, ela é diferente de país para país. Então, vai depender de como esses cidadãos enxergam isso. Ora, a mídia tem um papel muito forte, com toda certeza. Na maioria das vezes, quando a mídia noticia alguma coisa sobre o islamismo, ou é visando um aspecto, infelizmente, negativo, ou é relacionando com algumas questões, como o Sheikh colocou muito bem, que não necessariamente representam o Islã como um todo. Então, isso atrapalha um bocado. Mas eu também não coloco a culpa só na mídia, não. O senhor vai ficar bravo comigo, mas eu acho que a culpa também é muito do mundo muçulmano. Porque eles também não se colocam na mídia, eles também não procuram de forma a resolver isso. Agora, no Brasil, a gente tem começado a ter alguns sheiks que têm tido essa aproximação com a mídia, mas é uma coisa muito recente. Não tem nem 10 anos que isso tenha acontecido, até a formação de pessoas para isso, para entrar em contato com a mídia. Então, eu acredito que muito dessa desinformação fica porque a própria igreja islâmica, a própria mesquita, não se coloca muito além das suas portas. Então, uma vez até o Sheikh Jihad, até numa entrevista, colocou que nós não podemos negar a entrada das pessoas, então qualquer pessoa é bem-vinda à mesquita. Legal, mas e fora da mesquita, né? Como é que as pessoas enxergam a mesquita? Então, eu acho que falta muito essa divulgação, falta muito o envolvimento da religião islâmica, dos muçulmanos, com também a população. Eu acho que se o envolvimento fosse maior, isso quebraria também um pouco dessa islamofobia e dessa intolerância religiosa. Isso não acontece muito, não. Todas as mesquitas têm um envolvimento social muito grande, mas com aqueles que pertencem à mesquita, que estão na família islâmica, não com o que está fora. Bacana. Bom, a gente vai para o intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre islamofobia. Eu continuo com o Sheikh Mohammed Bukai e Lídice Meia. Sheikh, a Lídice comentou um pouco sobre, talvez aqui no Brasil nós não tenhamos preconceitos tão extremos, né, ações tão xiitas aí, né, mas falando sobre vestimentas, sobre comportamentos, o senhor ainda percebe olhares de estranhamento em locais públicos? Como é que o senhor se sente aqui no Brasil? Então, esse aqui, realmente, o que mais sofrem pela essa islamofobia ou preconceito são as mulheres, por causa da vestimenta. A gente escuta muitas mulheres que são agredidas assim verbalmente. Então, realmente, atinge mais que a pessoa quando ela se identifica, né? E como a mulher muçulmana, a vestimenta faz parte da religiosidade dela, então acaba passando nas ruas e as pessoas têm aquela ideia que é mulher muçulmana oprimida, outras coisas, aí acaba ligando uma coisa com outra. Então, realmente, esse aqui, o que mais... Mas como a doutora citou agora há pouco, que nós temos que levar em consideração essa diferença entre um país para o outro. Isso é muito importante, porque talvez poderia ter na Europa, por exemplo, um ligado histórico-cultural entre o mundo islâmico e a Europa em geral, que aqui a situação é um pouco diferente. Não podemos pegar e copiar tudo o que acontece lá e trazer aqui para o Brasil. E, infelizmente, isso que a gente acaba assim observando nessa nova onda a gente chama islamofobia, mas eu não gosto muito dessa expressão também, que é uma expressão porque a fobia é uma doença, né? Então é bom ligada com uma religião, mas em geral estou falando que não podemos trazer tudo aquilo que acontece lá fora e fazer uma cópia e achar que vai acontecer aqui no Brasil.
como assim, a gente vê nos últimos assim, essa época, grupos políticos que eles pegaram carona de tudo aquilo que está acontecendo lá fora na Europa e trazer aqui para fazer um discurso contra, não só extremistas. A gente sabe que os extremistas fizeram muito danos contra a religião islâmica. Mas hoje essas pessoas estão manifestando contra a própria religião. E isso atinge todo muçulmano que vive aqui no Brasil. E enquanto isso aqui não tem esse problema que talvez pode ter na Europa, aqui não tem. Por que a gente tem que trazer tudo aquilo que acontece lá para... Enquanto aqui o Brasil, essa convivência, como eu falei, um exemplo para o mundo. Então não podemos pegar carona e fazer discurso contra uma comunidade, contra uma religião, enquanto eles estão lutando. Eu vi na internet, por exemplo, existem assim conversas, quando eles falam, atacam a religião de uma forma, quando eu li eu fico com medo. Será que isso aqui, do que é Islã que eles estão falando? Estupro no Alcorão, coisas que eu fiquei assim com medo se as pessoas acreditam naquilo que essas pessoas estão colocando, como a situação assim, realmente uma coisa bem forte, coisa que não existe, coisa que interesse, puro interesse assim, político, econômico, eles querem fazer uma propaganda eleitoral, outra coisa, e pegam essa carona da islamofobia, atacando a religião e a comunidade islâmica. Nós não queremos que isso aconteça aqui, nós temos que saber que não é necessariamente aconteceu num país lá fora que vai acontecer aqui no Brasil. Claro. Lídice, como é que você vê a comunidade islâmica no Brasil hoje? Esse preconceito tem diminuído? As pessoas estão procurando se informar mais sobre a realidade do Islã? Como é que você vê isso? Não tem diminuído, pelo contrário, tem crescido, justamente porque a ignorância se mantém e com toda a repercussão das questões acontecidas na Europa e da relação, muitas vezes, erroneamente feita entre o Estado Islâmico com o Islã, isso tem aumentado muito, realmente, o medo das pessoas, ao ver, por exemplo, como o Sheikh colocou muito bem, uma mulher de hijab, e às vezes com uma roupa um pouco diferenciada, dependendo da área que ela é, por exemplo, se ela é uma xiita, e é comum chamar essa mulher de mulher-bomba, por exemplo, que é uma espécie de xenofobia, de certa forma. É uma agressão verbal e muitas vezes até física, que essas mulheres principalmente sofrem. Os homens nem tanto, porque a barba hoje em dia virou moda no Brasil, então só porque deixa crescer a barba. Todo muçulmano também usa barba. Os muçulmanos estão usando barba. O nome ainda é uma questão que as pessoas observam também, bastante, né? Principalmente aeroporto, é um problema dos aeroportos. Mas, como o Sheikh colocou muito bem, não é necessidade da gente relacionar o que acontece lá fora e principalmente o que tem acontecido com esses ataques do Estado Islâmico ou relacionados ao Estado Islâmico, que é uma facção, né, que se assume como sendo islâmica, mas na verdade é um Islã bem diferente do que realmente deveria ser, com o Islã em geral. Então, mas infelizmente isso tem acontecido sim. E mais uma vez é o que eu coloco. Eu acho que falta muito desse envolvimento da comunidade islâmica, principalmente no Brasil, para que as pessoas deixem de ter esse medo do muçulmano, mas possam vê-lo com bons olhos. Eu digo isso, Sheikh, porque, por exemplo, eu comentei que no Mackenzie nós temos professores muçulmanos, né, dos dois sexos. Eu falei que eu fico com medo. Quando leio aquilo que eles postam, aí eu fico com medo. Eu também. Assusta. E o que eu queria dizer, porque, por exemplo, eu tenho uma colega, uma professora, uma amiga muçulmana, que é professora na Universidade de Mackenzie, e é impressionante como os alunos dela começam a ver o Islã de outra forma pelo relacionamento que ela tem com os alunos. E é por essa experiência que eu digo que eu acho que falta muito a comunidade muçulmana se relacionar com a sociedade. Eu vou deixar o Sheikh se defender um pouco, porque a Lídice fez a crítica, disse que a comunidade aí precisa se mostrar mais nesse sentido de apontar esse conhecimento que muitas vezes falta para as outras pessoas. O que a comunidade islâmica tem feito nesse sentido, Sheikh? Então, como a comunidade não é muito grande também, a comunidade muçulmana aqui não é uma comunidade muito grande. Nós temos aqui em São Paulo quase 20 mesquitas em todo São Paulo.
Então, mesmo assim, estamos fazendo um trabalho, assim, bastante trabalho. Nós temos, todo ano, fazemos muitas ações comunitárias para, assim, comunidade geral, pessoas mais carentes. As mesquitas, como a doutora falou, sempre estão abertas para... A gente atende muitas, assim, pessoas universitárias, escolas, assim, alunos da universidade, das escolas. A gente faz isso, mas mesmo assim, a gente precisa realmente mostrar isso para trabalhar mais assim na mídia, mostrar isso aqui, que realmente talvez isso eu reconheço até, né? Nós temos que trabalhar mais em cima da mídia e levar esse conhecimento para todo mundo, para todos os brasileiros, que realmente aqui em São Paulo é muito comum você ter um vizinho muçulmano na sala, assim, na sala da aula. É muito comum você ver crianças assim muçulmanas também. Então nós temos que realmente levar esse conhecimento para isso não aconteça. Mas a preocupação maior, talvez, é quando esse preconceito seja feito de uma pessoa normal. Isso aqui a gente até entende, né? Falta de conhecimento, mas realmente fica mais grave quando um religioso ele se manifesta, por exemplo, faz um discurso que carrega ódio, carrega intolerância, ou fala mal de uma religião. Isso aqui fica mais grave. E fica muito mais grave também quando uma autoridade, um político, uma pessoa um policial, uma pessoa que tem autoridade executiva que faz esse tipo de preconceito. Fica muito forte, porque a pessoa que ele tem o papel de te defender, aí acaba tendo essa ideia. Então, essa postura, né? Então, realmente, é uma missão, né? Um trabalho diário que a gente tem que fazer realmente para preservar a nossa comunidade aqui brasileira de qualquer doença, porque intolerância, preconceito são doenças sociais. Islamofobia, aliás, uma expressão que não nasceu no mundo islâmico, nasceu na Europa, nasceu na Inglaterra, quando um grupo de políticos, né, eles queriam defender uma sociedade multicultural e defender a liberdade religiosa. Eles quem começaram a usar essa expressão para alertar a comunidade lá naquele país para não cometer preconceito contra a comunidade islâmica, e acabam criando esse. E depois do 11 de setembro, aí depois ficou crescendo cada vez mais com esses ataques agora com o Estado Islâmico, esse grupo criminoso que eles estão fazendo também em nome que hoje não existe mais. A gente quer ver, cadê esse Estado Islâmico? Ele não existe, desapareceu. Então são mercenários que eles trabalham e recebem e vão embora para outro lugar. Agora vai aparecer, não sei onde que eles vão aparecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lídice, a gente está se encaminhando para o final do programa. Foi aprovado do Senado o Estatuto da Imigração, né? Aguarda a sanção do presidente Michel Temer. Como é que você acha que esse estatuto, esse documento pode melhorar um pouco a situação dos muçulmanos aqui no país? Como é que você vê esse documento? Sim, porque esse documento abrange, inclusive, muçulmanos que vêm da África, né, que é o que a gente tem recebido muito atualmente, né? E voltando para o que o Sheikh colocou, né, cria-se muito essa ideia de que muçulmano é árabe. Não, o mundo muçulmano é muito maior do que isso, né? E toda essa imigração africana que a gente tem tido um tempo para cá, a maioria deles são muçulmanos. E isso tem gerado também uma dificuldade muito grande da recepção dessas pessoas, porque não temos também muitas entidades que absorvem. Que é um papel que a comunidade aqui, as mesquitas, eles fazem bastante, né, de acolhimento dessas pessoas. Sim, tem se criado salas de oração só para essas pessoas, né, na cidade nós temos algumas. Mas isso, como eu falei, acaba gerando também uma desconfiança de quem são esses, de que eles têm uma vestimenta diferenciada, eles já chegam com essas roupas muito ligadas a esse mundo muçulmano, africano, e isso causa também um estranhamento para o brasileiro. Então, acredito que, através do Estatuto, a gente comece a trabalhar isso mais nas escolas, como o Sheikh colocou, é muito importante as escolas, o trabalho nas escolas, o trabalho nas universidades,
E isso vai, aos poucos, melhorando e até abrindo a recepção, não só para aqueles que já estão, mas também para aqueles novos que têm chegado a cada dia. Para a gente terminar, achei que o senhor sente uma melhora? Como é que o senhor vê esse trabalho hoje de passar conhecimento mesmo para as pessoas dessa cultura? Com certeza, esses ataques estão fazendo até criam curiosidade para as pessoas que eles querem saber, né? Hoje nós temos cada um mundo na sua mão, ele entra na internet, ele pesquisa. Hoje não tem como enganar assim as pessoas por muito tempo. Então as pessoas acabam entrando e isso aqui cria curiosidade e aí eles acabam assim chegando, conversando e aí as coisas cada vez estão melhorando. E realmente eu quero deixar assim bem claro para todas as pessoas, para o povo brasileiro, né, que o Islã é uma palavra que significa paz. Que o muçulmano, quando encontra o seu irmão, ele fala Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. A paz é um símbolo da nossa religião. Nunca poderia ser uma fonte da fobia ou terror. Ao contrário, onde eu tenho o Islã, existe paz. E aqui a comunidade islâmica tem contribuído muito na construção desse país, dessa cidade de São Paulo. Então, não podemos estragar isso aqui de uma onda de algumas pessoas que têm interesse, né, que nós temos que blindar isso, proteger essa sociedade e sempre nós vamos ter bom resultado. Então, muito obrigada, eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse bate-papo, foi muito importante, eu acho que passou um pouquinho de conhecimento para vocês e a gente agradece, claro, a sua presença, a sua companhia e te espera no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.